E aí pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E como de praxe, peço para vocês, por favor, quem puder se inscrever no canal, se inscreva, dê uma mão para nós. Chega de encheção de linguiça. Alta dos preços desacelera no Japão e gera temores de deflação. O núcleo de inflação ao consumidor do Japão enfraqueceu em março, pelo segundo mês seguido, destacando temores de que a queda nos custos do petróleo e a redução do consumo por causa do coronavírus levem o país de volta à deflação. Só vou fazer um adendo aqui antes de continuar a matéria. Eu tenho minhas dúvidas, tá? Porque os hortifrutis têm aumentado de preço sim no mercado, tá? Aquilo que eu já relatei, o nabo japonês, o daikon, até semana retrasada a gente pagava Ryakoen, hoje está 130. 140 e pouco. Aí ó, 140 e pouco. Antes era 98, agora tá 149, sem imposto. Aí, tá vendo? A mulher falando, né? E tem outros produtos também, né, que estão subindo, né? E quando eles falam em questão de deflação, tem produtos que estão caindo o preço, eu não sei identificar qual, tá? Juro pra vocês, porque do que eu tenho passado, do que eu tenho visto, os produtos estão subindo. A única coisa que realmente que eu vi, eu comprovo pra vocês que caiu o preço, foi a gasolina. A gasolina, tá todo mundo que dirige no Japão tá vendo que o preço tá caindo. E essa semana caiu de novo, 3 centavos. Né? Então, 3 centavos de ienes. Mas é uma alma cebosa mesmo, né? Você vê. Mas é aquilo que eu falo pra vocês. Então, a única coisa que caiu, que eu vi aqui, foi o preço da gasolina. Porque de resto, todas as outras coisas estão subindo. Né? O que manteve, assim, ainda está conseguindo se manter, é no caso da farinha. A farinha aqui ainda está mantendo um preço assim. Né? Não teve grandes reajustes, então não está oscilando. Né? Mas vamos lá. Os dados foram divulgados na sexta-feira, pouco antes do início da segunda-feira, em reunião de política monetária do Banco do Japão. Fontes disseram a Reuters, no caso seria a fonte, né, que o Banco Central vai cortar com força as estimativas de crescimento e adotar mais medidas para aliviar o aperto de financiamento a empresas afetadas na pandemia. Mas nesse caso aqui, o que eu posso explicar para vocês? Claro que vai ter a diminuição do crescimento. A galera está praticamente ficando em casa, né? Os trabalhos estão sendo cortados, o consumo está diminuindo. Você quer o quê? Você quer que o país prospere? Quer que o país cresça? Não tem como. Não é totalmente contramão da história. Mas falar que está havendo um pouco de deflação, eu acho um pouco de exagero, meu ponto de vista. Como eu falo em todos os vídeos que eu faço comentários, eu sou apenas mais um Zé Cu, tá? Qualquer dúvida, entrem no Google e pesquisem, vocês vão ver as diferenças de preços. O núcleo de índice de preços do ao consumidor, que inclui produtos de petróleo, mas exclui os voláteis, preço dos alimentos frescos subiu 0,4% ao ano, até março. É aquilo que eu venho falando, está subindo, né? Então vai falar que está gerando deflação? Deflação é para baixo, fica meio ilógico, né? Igualando a expectativa do mercado, em fevereiro o índice havia alcançado 0,6%. Se for ver por percentual, de 0,6 para 0,4, realmente houve uma deflação, mas de qualquer maneira está subindo ainda. O Japão sofreu 2 décadas de deflação, ou períodos sustentados de declínio nos preços, até 2013. Tá? Até 2013. Quando a economia ressurgiu graças em parte à política de estímulo do primeiro-ministro, o Shinzo Abe, no caso que está aí atual. O governo japonês divulgou na última quinta-feira a avaliação mais sombria da economia do país em mais de uma década, uma vez que as consequências da pandemia do novo coronavírus ameaçam a terceira maior economia do mundo a uma profunda recessão. Mas isso aí, como é que se fala?
já não é novidade, pelo menos para mim e para quem acompanha o canal, porque eu venho falando isso desde o ano passado. Desde setembro, outubro do ano passado eu venho falando isso, por causa daquela crise, China, Estados Unidos, etc. A coisa já estava andando, mas a passos lentos. O coronavírus só acelerou o processo. O consumo privado está caindo acentuadamente, pois a pandemia obriga as famílias a ficarem em casa, enquanto a queda da demanda em destinos de exportação importantes, no caso Estados Unidos e Europa, estão afetando os fabricantes japoneses, informou o governo em seu último relatório, né, mensal. Mas é claro, os outros países não vão comprar. Sem pedido, sem venda, meu. Isso é óbvio. A economia do Japão está piorando rapidamente e está sob uma situação extremamente grave devido ao novo coronavírus, disse o relatório, revisando a sua avaliação pelo segundo mês consecutivo. As condições econômicas provavelmente permanecerão extremamente severas, afirmou. Só vou fazer outro adendo, tá? O governo vai dar essa ajuda de 100 mil, tá? 100 mil ienes por cabeça, só que tem pessoas que moram sozinhas, né? Então, só uma pessoa daquela casa vai receber os 100 mil. Agora eu falo para vocês, como é que o governo não dá ponto sem nó, tá? Uma pessoa que mora sozinha, ela vai receber os 100 mil ienes. Só que se ela tiver um carro, agora até o final do mês, né, que vai entrar agora, tem um imposto anual do carro, tá? E esse imposto anual do carro não é muito barato. Se o cara não tiver um placa amarela e não tiver numa idade mais ou menos, porque aqui do Japão é assim, né? O carro tem avaliações por ano e quilometragem. E aí o que acontece? O carro sai da fábrica com o ano X e vai decaindo, para mostrar a deterioração do carro, a depreciação do produto, né? E quanto mais velho esse carro, mais alto é o imposto. Tá? Aí tem outros fatores, se o carro é híbrido ou não, se for híbrido ou não, ele já tem um abatimento, porque entra na lei que diminui a poluição, então ele tem uma certa ajuda, que não sei o que, barará. Mas de qualquer maneira, esse mês agora, o mesmo mês que eles estão falando que vão entrar com a ajuda de 100 mil, vai vir esse imposto do carro, e esse imposto desse carro não é barato, o imposto do carro não é barato. Quanto mais alto, não é quanto assim, mais pesado o carro, mais ele paga. No caso assim, por cilindradas de motor. Então, os placas amarelos, eles têm um valor, os carros de placa branca têm outro valor. Só que no carro placa branca tem aqueles carros populares, né? Tem os sedãs e tem aqueles carros maiores de transporte de família. Então, existe variações de preços também, que é no caso, por isso que eu falo, por cilindradas, no caso das potências dos motores, né? E os caminhões, etc. Então, sai barato? Não sai. Esse imposto não sai. O ano passado, né, eu paguei 45 mil ienes de imposto do carro. Então pensa bem, uma pessoa solteira ganha 100 mil, né, no mês que vai vir o imposto do carro. Então praticamente, se a pessoa pagar 45 mil, metade daquela ajuda para a pessoa sobreviver foi embora. Foi embora. Né? Então você vê como é que não existe ponto sem nó e não existe almoço de graça. De alguma forma aquela grana acaba voltando. Então, vamos lá. Então de volta à matéria. Só fiz esse adendo, tá, para poder mostrar como é que é um pouco a parte da inflação, deflação e como é que o governo não dá ponto sem nó para o dinheiro voltar para ele. Fato. A avaliação foi mais sombria do que o governo deu desde maio de 2009, quando a crise financeira global desencadeada pelo colapso do Lehman Brothers levou o Japão à recessão. Quem esteve aqui ou quem esteve no Brasil também querendo vir acompanhou o drama que foi. O troço foi feio. As crescentes consequências da pandemia ampliaram o sofrimento de uma economia já à beira da recessão, com os sentimentos do setor de serviços caindo para uma mínima histórica.
que ele quer dizer com setor de serviços? São aqueles setores mais essenciais, tá? Como é que se fala assim? Da população. Tem. Porque geralmente como é que se fala assim? A política monetária, ela divide de acordo com a riqueza do país, entre aspas. Então, vou dar um exemplo, o Japão. O Japão, setor de turismo, ele impulsiona por um lado, tá? Uma parte do PIB japonês, do produto interno bruto japonês. Montadores de carro impulsiona outra parte do PIB, tá? Montadores, porque aí vem montadores, autopeças, etc. Então são a grande mão de obra, né? do ganho japonês. E a outra são os setores de serviço. Então essas duas já pararam. Turismo e montadoras praticamente estão paradas, né? Paradas e estão parando. Então só sobra o quê? Setores de serviço para gerar a grana no Japão. E com a galera economizando, vai cortar setores de serviço ao extremo também. Então você já viu. A crise da saúde também está afetando o mercado de trabalho, que mostra fraquezas, como quedas na oferta de emprego, informou o governo no relatório. Na queda da saúde é o seguinte: nessa época, é a época que mais deveria ter pedidos, né? Pedidos que eu falo assim, abertura de trabalho para o pessoal da saúde. Mas o que está acontecendo? Devido à discriminação, tá, com o setor da saúde, muitas pessoas estão mantendo distância. Aqueles os caigo, ajudadores, os helpers, né, também estão mantendo uma certa distância porque tem família. Então vai lá, dependendo, vai lá para ajudar um idoso, né? Aí acaba sendo contaminado, volta para casa, contamina a família, ou vice-versa, ou a família contamina, né, o cara, e o cara vai lá ajudar o idoso e contamina o idoso. Então são vias de mão dupla que tá complicado. E além da falta de material, né, para os enfermeiros, etc., aqui no Japão também, né, tá faltando material. Então a galera fica receosa. Tanto que eu gravei um vídeo, o pessoal falando, né, que até saco de lixo de 75 litros eles estão usando para tentar se proteger. Porque você já imaginou como é que as coisas estão. Então, porque o Japão, uma coisa que o japonês costuma ter é orgulho do próprio nome. A partir da hora que o orgulho do próprio nome começa a sujar, alguma coisa está errada para ele. Por isso que tem muito suicídio no Japão, devido à chamada tal da honra, tá? Honra nada mais é do que ter o nome limpo, a grosso modo. Então você já viu. Então vai acontecendo essas coisas. Ó, só um caso que aconteceu essa semana. Eu não cheguei a gravar um vídeo disso, tá? Porque tem hora que eu acho que ficar jogando muita caca no ventilador também é complicado. Mas eu vou passar para vocês aqui agora. Teve um hospital aqui no Japão, né, que eles fizeram um exame nos enfermeiros e um dos enfermeiros constatou que estava com coronavírus, né? Esse hospital foi lá pro lado de Tóquio. Ele estava com coronavírus. Então, pela lógica, era para pegar e falar assim: não, tu vai embora porque tu tá com coronavírus, vá para tua casa, se cuidar, depois você volte a trabalhar. Não. A direção do hospital falou o seguinte: você vai ficar aqui trabalhando até terminar o seu turno. E o turno dela ainda faltava 24 horas. Né? Se eu não estou enganado, era de 12 a 24 horas que estava faltando ainda. Era mais da metade do dia, né? Pela que saiu na televisão. Então pensa bem, nessa brincadeira, quantos pacientes e amigos de trabalho dela, colegas de trabalho, ela não estava infectando. E olha que a direção do hospital sabia e ordenou que ela ficasse. O que eu posso falar para vocês um negócio desse? E você acha que não vai gerar uma discriminação aparecendo uma notícia dessa na televisão? Fica complicado, né? Então, é isso aí, pessoal. São um pouco das considerações que eu posso dar para vocês em relação a cada coisa que acontece. Como eu falo para vocês, eu tento explicar da melhor maneira possível para as pessoas entenderem da forma mais simples possível, né? A nossa realidade agora do Japão. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.